Vamos lá, Alex da Zatec falando, vamos dar continuidade ao nossa playlist aqui, tá? E nós já temos aqui esse vídeo, é o 38º vídeo, se eu não me engano, tá bom? Tem bastante coisa pra gente ver e assim, não tem limite de vídeo para essa playlist, tá? Só vai ser concluída assim que o nosso sistema PDV estiver completamente funcionando. Tipo, nós estamos ainda aqui em funcionário. Olha só, no 38º vídeo, nós estamos aqui ainda no primeiro cadastro. Claro que nós criamos essa estrutura e eu mastiguei bastante esse menu funcionário aqui, né? O cadastro funcionário, onde nós passamos aqui em funcionário por todo o seu CRUD aqui. Eu expliquei exatamente isso desde o início do vídeo, né? Como é que, na criação. Nós estudamos aqui os comandos SQL, né? Por exemplo, aqui no salvar, a gente começou a usar os comandos SQL. E, gente, não interessa se vamos usar o banco de dados, por exemplo, MySQL ou SQL, tá? Aqui a SQL é uma linguagem, nós estamos aqui quando a gente usa insert to, update, né? Delete, que nós vamos usar agora. Eu expliquei isso lá no começo do vídeo. Para quem está assistindo esse vídeo agora, não assistiu ao início, nós temos já 38 vídeos, né? Então, tudo aqui é mastigado, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos também, né, claro, fazer esse sistema funcionar na sua íntegra, desde a tela de PDV, de vendas de produto, lançar produto, vender produto, excluir, lançar prazo à vista, vender no débito, ver as movimentações, contas a pagar, contas a receber, né, as despesas, entrada e saída, né, e todos os relatórios. Então tudo isso aqui vai acontecer, tá? O que a gente criou nos primeiros vídeos lá, todo esse menu aqui, e possivelmente pode ser até mais vídeo, que pode vir mais opções aqui com mais vídeo, né? Então, beleza, então, vamos lá. Aqui em funcionário, nós já fizemos o editar, onde já usamos o comando, né, do SQL, o update, e vimos aqui como atualizar a foto, e até aproveitando no último vídeo, vimos a validação de CPF, lembrando que essa validação do CPF, por exemplo, nós vamos usar ela para validar o fornecedor, e vamos usar o CNPJ do fornecedor, para ver se aquele fornecedor já existe, por exemplo, e assim no cliente, vamos usar o CPF daquele cliente, por exemplo, né? Se ele já existe, o usuário, se aquele usuário já existe, se aqui, sei lá, a gente vai estar criando, aquele login existe, a gente vai criando aqui possibilidade. Gente, o que eu mostro para vocês aqui, vocês podem estar replicando, aplicando, e até no projeto paralelo que vocês têm, vocês podem estar testando aí, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos fazer agora o nosso excluir. Então, vamos dar um duplo clique no botão excluir para gerar o evento excluir, e vamos lançar o código do excluir. Bom, pessoal, vamos usar mais um comando SQL aqui, né? Quando eu falo um comando SQL, nada mais é do que o nosso banco de dados. Porque aqui, se eu vim aqui, ó, por exemplo, SQL, tá vendo? SQL é uma linguagem. Eu até vi uma postagem recentemente, um aluno aqui perguntando se depois o que podia usar SQL mais SQL. Gente, o comando aqui basicamente será o mesmo para SQL mais SQL, tá bom? Então nós já estamos aprendendo aqui a linguagem C Sharp, estamos aprendendo também aqui ó, a IDE, a Visual Studio, que é muito poderosa, vocês estão vendo. E de quebra, sem mesmo perceber, nós estamos usando os comandos SQL, que eu mostrei aquele CRUD. Claro que tem muitas opções do SQL, por exemplo, from, where, tem o top, tem muitos outros que a gente vai vendo com calma. Isso faz com que não demande muito conhecimento logo no início de cara, porque o que faz as pessoas desistir é achar que programação não é para você. A programação não é para mim muito complicado. Não, eu vou descomplicar, vou ler linha por linha, tá? Não vou usar muitos termos técnicos, mas eu vou tentar fazer com que você entenda que o seu sistema saia do papel. Beleza? Bom, então vamos lá. O excluir, o que basicamente o excluir faz? O excluir faz o seguinte, aqui ó, o que eu queria falar, o comando SQL. Se eu dar esse comando SQL e mandar executar, ele vai listar, né, tudo que está na tabela funcionário, ou seja, o primeiro, né, onde um. Então aqui, ele já listou aqui para mim, ó. Enfim, não vou entrar em detalhes no comando SQL, mas de cara você já está aprendendo uma linguagem SQL. E você, em qualquer outra linguagem, você vai precisar usar banco de dados, e tá aí a linguagem SQL para vocês, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer esse aqui, ó, o delete, o apagar, né? No banco, por exemplo, eu posso chegar aqui, por exemplo, e estar editando aqui, como vocês viram, né? Pular o editar, mas eu posso estar editando por aqui também, sem problema. Mas o seu cliente, o cliente que vai usar o sistema, ele não vai estar editando direto no banco. Por exemplo, posso excluir aqui, ó, o José Silva, o Jorge, a Sandra, qualquer um possa chegar aqui e apagar esse registro, sem problema nenhum. Só que nós não vamos apagar via banco de dados, nós vamos pagar via a sistema. Então como é que eu faço isso? Eu colei o código aqui e vou explicar, tá bom? Mais uma vez, abri a conexão, já vimos isso várias vezes, e aqui eu vou criar minha string de MySQL, de comando MySQL, que eu gosto de fazer assim. Vocês viram outra vez que em vez de eu colocar o comando MySQL dentro de uma string SQL e jogar essa SQL aqui, ó, observe que eu clico nela
e ela aqui fica selecionada, eu teve um momento aqui, se eu não me engano foi no editar, quer ver? Se eu não me engano foi no editar, vou clicar aqui em editar, e quando eu cliquei aqui, pronto, editar, eu fiz assim, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho que... Pronto, perfeito. Aqui, ó, no verificar CPF, né, para validar CPF. Em vez de eu criar uma variável chamada SQL e jogar esse comando dentro de uma variável SQL e jogar o SQL aqui, porque seria assim, né? E por que que eu tô mastigando isso aqui? Porque assim, eu acho, né, eu tenho um entendimento que se quando eu explico, dou exemplos passados e mastigo o assunto, isso faz que você internalize o conhecimento. Você aprendeu, mas agora você dá aquele estralo. Ah, tá, entendi o que, que ele fez. Ou seja, entendi o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então aqui assim, ó, em vez de eu fazer isso aqui, ó, jogar essa string aqui SQL e pegar esse SQL e jogar aqui, ó, porque aqui é uma string, ó, SQL, e esse SQL aqui, né, ele tem todo esse comando aqui, ó. O que que eu fiz? Sei lá, de uma certa forma eu cheguei aqui e joguei esse SQL todo aqui dentro, sem problema nenhum. Assim funciona? Funciona. Mas é até legal ter feito isso, e não foi de propósito para explicar, mas foi legal ter feito isso para mostrar que qual é a diferença de um para o outro. Nenhum. A diferença é que aqui, dessa jeito que faz aqui, ó, faz mais mastigado, é uma linha a mais, mas faz mastigado, que o ideal seria fazer assim, jogar já o comando aqui dentro, porque você observa que já elimina uma linha, mas é isso aí, tá? Só para nível de conhecimento mesmo. E aqui o excluir, e eu volto a explicar o excluir, é o seguinte, abrir a conexão, cria a conexão SQL, ou podia pegar esse comando SQL aqui, ó, jogar aqui, ó, sem problema nenhum, tá? Porque o meu CMD do MySQL Command, que a gente já viu muitas vezes isso, vai receber essa instrução de SQL, tudo bem, beleza? Então, tenho minha variável global lá, chamado CMD, vocês já sabem por quê, porque durante os vídeos eu venho explicando. Abri a minha conexão e agora eu vou usar um parâmetro. Observe como o deletar, né, o excluir, é bem simples. Gente, é exatamente isso aí, ó. São só apenas essa linha, acho que 5 linhas, 6 linhas, dá para diminuir até para 5, né, se colocar esse comando aqui. Então, gente, exatamente isso. E sempre lembrando que o mais importante de um comando SQL, e ele só vai executar quando ele executa isso aqui, ó, o execute no query. Enquanto todos eles vão ter esse execute no query, tá? Enquanto ele não fizer, não é o listar, o insert, é o CRUD, né? Todo o CRUD, editar, inserir, deletar, listar, todos vão estar no query, execute no query. Então assim, peguei minha instrução SQL, o que é que eu quero fazer? Ah, eu estou dando um delete, então estou usando o D do CRUD, lembra? Então estou usando o delete, ou seja, delete de quem? Da tabela funcionário. Cadê a tabela funcionário? Tá aqui, ó. Nós só temos ela por enquanto. Delete da tabela funcionário, onde, aí que vem o pulo do gato, o segredo que vocês têm que basear nisso aqui, ó. Muito simples, vou precisar ficar decorando? Não, vocês daqui vocês estão aprendendo. E outra coisa, não bota a mão no queixo e fica só assistindo o vídeo. Pode assistir o vídeo até o final sem problema. Mas, gente, replica. Faz teste. Por exemplo, eu vou explicar aqui e como geralmente como é feito a deleção de um registro. É feito pelo ID. E por isso que quando a gente cria uma tabela, lá no começo que a gente começou a criar a tabela, eu disse o seguinte, eu vou clicar aqui em estrutura e eu disse o seguinte. Primeiro campo da tabela, que você vai ver que todos os programadores vão fazer, é o ID. Porque o ID... Quem comanda ele é o banco, ele vai ser autoincremente. Você observa que começa do 2, 3, 4, 5. Quando é um dado um delete aqui, ou seja, deletar qualquer registro, ele não vai te excluir o 4 e depois esse 5 vira 4, ou aqui depois de 4, o 4 vai se repetir. Não, ele vai simplesmente continuar. Se parou em 5 e excluiu o resto, ele vai 6, 7, 8, não interessa qual registro você exclui. O ID ele nunca vai se repetir. Por isso que a gente não faz uma validação pelo CPF. Porque o CPF, dependendo do programador, se ele não fizer aquela validação no editar, tem CPF repetido. Aí vai apagar 2 registros, tá bom? Então, qual é a estrutura de um banco de dados que nós vimos antes? Primeiro, cria o campo ID e ele é inteiro. E olha, observe o pulo do gato aqui que eu falei para vocês. Ele auto-incremente, ele automaticamente ele vai recebendo mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Então, qualquer número mais um. E nunca vai se repetir, tá? Então, isso aí jamais se repetir. O resto não, o resto é manipulável. Mas o ID não é manipulável. Eu não consigo, claro, que eu posso chegar aqui, né? E mudar o ID manual por aqui. Até posso, mas observe que isso aqui é uma coisa que o programador está sabendo que está fazendo, ó, tá vendo? Observe que ele já está dando um erro. Então, o que que acontece? Isso não é uma prática, né? Isso não é uma boa prática, né? Não é verdade? Então isso aqui não existe, tá bom? Então o que que acontece? O ID ele autoincremente. Então sempre que a gente for fazer uma busca, uma deleção, qualquer coisa, basicamente aí fica bem
explícito agora. Sempre vamos buscar pelo ID, tá bom? Ah, não, mas eu preciso buscar pelo ID? Sempre não, porque tem condições que você buscar o nome do funcionário onde o CPF dele for 888, tranquilo. Mas uma exclusão, que é o assunto dessa aula hoje, desse vídeo, nós sempre vamos basear no excluir. Tá, mas eu posso excluir ele baseado no CPF? Pode, sem problema nenhum. E eu vou mostrar que pode aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse é o código. Então ele vai pegar aqui, ó. Vai pegar o parâmetro add value, né? O valor ID. E eu vou voltar. Posso estar sendo redundante aqui, mas eu gosto muito de aplicar o que já o que a gente já vem aprendendo para fixar cada vez mais. Observe que eu tenho um parâmetro e tenho um campo, tá? Vou explicar. Ó. O ID e o parâmetro, tá? Isso nós vimos também em outros comandos SQL aqui. Observe, ó. Esse ID aqui, ó, esse parâmetro aqui, esse ID aqui, ó, o @id, que é a assinatura do delete aí, você vai usar isso para sempre, é dessa forma. Claro que tem mais opções se você quiser colocar do where, enfim, isso vamos ver para frente. É esse parâmetro aqui, ó, esse campo ID. Se, por exemplo, você fosse deletar pelo endereço e você colocasse endereço abreviado, telefone, se colocasse tel, aqui em vez de telefone, e se você quisesse fazer uma deleção pelo telefone e não digitasse do jeito que está lá no banco, o sistema ia reclamar, ia dar erro nessa linha, tá bom? Então vamos lá. Tá, mas espera aí. E como é que eu sei que eu vou excluir aqui de propósito a Rita, que é o ID 4? Como é que eu sei isso? Bom, da seguinte forma. Vemos aqui no design. Então é o seguinte, olha só. Você observe que a Rita vai ser... Eu vou até executar aqui para dar um exemplo melhor. Você observe que todos os funcionários vai ser listado aqui. E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Se o seu sistema for listar muitos itens numa grid dessa, por exemplo, 10 mil itens. Se o cliente for um cliente grande, tem 10 mil itens. Ou que os anos passem, a grid vai crescendo. Limite, fica aí uma tarefa de casa para você. Como é que eu posso limitar os dados que será listado numa grid? Faz essa pesquisa. Ah, mas tá, como é que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês, tranquilo, né? Se você vir aqui no seu código, né? Se você vir aqui no seu código, você vai ter um listar, tá? Olha só. Opa, não é aqui, é em funcionário, perdão. No funcionário aqui você vai ter um listar, não vai ter um listar? Depois a gente vai ver aqui, ó. Esse listar aqui, ele está aqui, ó, selecione tudo e traga ordenando por nome. Ele não está limitando nada. Então pesquisa, como é que eu posso buscar só os 3 primeiros, 10 primeiros, 100 primeiros? Pesquisa. Claro que como seu banco não tem muito dado, pesquisa os 3 primeiros e faz um teste, tá bom? Dito isso, vamos lá. Então se eu chegar aqui em cadastro funcionário, eu quero excluir Rita, eu vou abrir aqui, ó, clicar em cadastro funcionário e vou abrir. Eu vou clicar em Rita. Então aqui, ó, quando eu clicar em Rita, eu quero obter esse ID. Eu podia obter a data, mas olha só, se eu excluir por data, vai excluir todas as datas. Ah, não, mas o meu sistema eu quero que exclua tudo que eu digitei de data aqui em um campo. Você pode criar um campo aqui, data, e chegar ali e digitar data, né? Você pode chegar ali e digitar a data e dizer assim, não, eu quero excluir baseado na data que eu digitei. Não tem problema, você vai passar o where, o parâmetro, em vez do ID, que não está nem aparecendo aqui, de propósito, a gente não botou para aparecer, e exclui pela data. Mas eu quero excluir a Rita. E qual é o campo que eu tenho certeza que Rita não vai se repetir em todos os outros dados? Simplesmente o ID. Então, pelo ID eu pego. Tá, mas e que maneira eu peguei esse ID aqui? Em que momento? No momento que, gente, que você chegou aqui, ó, e clicou na grid. Quer ver, ó? Selecionei a grid, propriedade. Tô mastigando, eu podia avançar o assunto aqui que eu já mostrei isso, mas eu tô mastigando, ó. No cell click, ou seja, no conteúdo da grid, tá vendo? Ocorre quando o usuário clica em qualquer parte da grid. Clica aqui, abriu o evento. Então, quando você clicou, olha que legal, ó. Você capturou o ID. Então, você pegou o número 4 lá do ID, da Rita, por exemplo, e jogou aqui dentro, ó. Então, agora, dentro desse ID, agora, ao clicar na grid, você tem ele. Então, cliquei aqui, eu já tenho o ID aqui dentro. Tá, mas beleza. E o que é que ele faz agora? Ele vai basear aqui, a mesma coisa que eu ter colocado no número 4 aqui, ó. Aí quando for, por exemplo, a Sandra, ele vai chegar aqui, ó, automaticamente quando você clicar, é como se você colocasse um 2 aqui. Então esse ID aqui, ele recebe o que veio clicado da grid, tá? Ah, mas eu queria por data. Beleza, gente, você vai colocar aqui, ó, o seu data. Você não tem um campo data, você tem que ter esse campo aqui, ó. Data, você não tem, tá vendo? Mas você teria que ter. Aqui, ó, data. O parâmetro de data, beleza, você vai colocar data onde, no caso aqui, ó, seria do data, onde o parâmetro será data, só para dar um exemplo. Opa, deixa eu corrigir isso aqui, deixar direitinho, tá bom? Vocês podem fazer esse teste aqui. Ah, eu quero basear a data, só que aqui também vai ter que ser data, e de onde eu vou
buscar essa data? Do meu txt data, se é que eu tenho esse txt, tá bom? Se é que eu tenho esse txt, então eu vou criar meu txt data e aí eu vou criar. Eu não tenho, ele vai dar um erro aqui, por mais que eu coloque o ponto text aqui não adianta. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Então é isso. Aí eu vou excluir baseado na data, mas eu quero excluir certamente baseado no ID. Então nós já sabemos aqui como faremos essa exclusão, tá bom? Tá, e agora já funciona? Sim, gente, já funciona. Agora observe, tá nu e cru aqui, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos executar isso aqui. Eu acho que já cliquei lá, já recuperei aqui, já funciona direitinho, quer ver? Enquanto ele executa, observe, vou atualizar aqui, ó. Nós temos de 2 a 5, tá? Vamos excluir o Rita, como damos exemplo, o 4, tá? Você vai ver que o Rita vai sumir daqui do banco, tá bom? Deixa o sistema carregar aqui. E nós vamos aqui, carregou, tá aqui embaixo, vamos lá. Cadastro, funcionário, vou escolher o funcionário Rita. Cliquei aqui, ó. O ID dela tá 4 aqui, internamente tá 4. Você pode até botar uma label para exibir aqui se você quiser. Mas é o Rita, tá? Vou chegar aqui, vou excluir. Selecionei e vou excluir, tá? Excluir. Pronto. O que aconteceu aqui? Excluiu? Excluiu. Tá, mas eu tô vendo ela aqui, porque, como eu disse a vocês, eu coloquei um delete nu e cru. Nós vamos ainda personalizar esse excluir, para quando eu clicar, ele atualizar essa tabela, ele me deu uma mensagem excluído com sucesso, e melhor, ele vai perguntar, olha, você vai excluir, deseja realmente excluir? Porque você sabe que todo excluir é perigoso. Então, nós primeiro precisamos perguntar ao usuário, ó, deseja realmente excluir esse registro? E nós podemos dizer que é a Rita, etc e tal. Então, e listar aqui, e sumir, né? Listar isso aqui e atualizar. Quer ver uma coisa? Você vê que parece que não aconteceu nada, mas se eu chegar aqui no banco, ó, tá, não aconteceu, calma, eu vou atualizar. Olha o 4 aqui, o Rita, eu vou atualizar. Então o Rita aí já tem que sumir, porque, ó, tá vendo, beleza? Então o Rita aqui não existe. Ah, mas tá, e por que aqui continua? Lembrando, nós só mandamos excluir, excluiu. Se eu fechar aqui agora e abrir de novo, ele vai aparecer sem a Rita, porque ele não fez essa atualização. Tá, e como é que eu faço isso? Gente, é baseado naquela teoria que nós fizemos, ó. Por exemplo, quando nós editamos, o que é que ele faz? Ele, depois que ele edita direitinho, que vocês viram aqui, ele faz o que, ó? Ele dá um message box, ele habilita, desabilita os botões, ele limpa o campo, ele limpa a foto e ele dá um listar. Esse listar que é o segredo. Sempre que você for fazer um salvar, um editar, um excluir, não interessa, você sempre tem que mandar listar e sempre tem que dar uma mensagem, tá bom? Então nós vamos fazer esse tratamento no próximo vídeo.